bolsonarista. E agora sim, vamos a um fact-checking. Eleição com mais de 50% de brancos e nulos. É anulada? Olavo Soares. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte. Ontem, o candidato do PHS, o Mauro Carlessi, foi eleito governador do Tocantins no segundo turno de uma eleição suplementar para definir um governador por um mandato tampão que vai durar até o fim do ano agora. Ele derrotou o Vicentinho Alves, do PR. Mas, embora o Carlessi tenha tido mais votos do que o Vicentinho e, por isso, legalmente venceu a eleição, quem realmente foi o campeão dessa eleição foi o não voto. Isso porque a somatória de votos brancos, nulos e das pessoas que não compareceram para votar foi superior aos votos recebidos por Carlessi e Vicentinho somados. E a primeira leitura que a gente faz desse resultado é para justamente desmentir isso que você falou, Madeleine, para desmentir essa informação, essa corrente, que uma lenda urbana muito forte da internet, de que votos nulos, uma quantidade grande de votos nulos, pode cancelar uma eleição. Quem aí nunca recebeu uma corrente no WhatsApp ou no e-mail antigamente, que dizia que conclamava a população a votar nulo para, assim, cancelar a eleição e dar uma lição para os políticos? Tem até uma versão mais refinada desse boato, mais caprichada, digamos assim, desse boato, que diz que se isso acontecer, se houver essa maioria de votos nulos, não só a eleição é cancelada, como os políticos que participaram dessa eleição têm seus direitos suspensos. Então seria até uma lição em dobro para os políticos, uma forma de limpar a política de uma ocasião só. Bem, como a gente está vendo, esse caso do Tocantins mostra que isso não procede. Basta que a eleição tenha um único voto válido para que ela seja oficializada. E agora, então, vamos à segunda leitura desse episódio, porque ela mostra que o desprestígio dos políticos com a população está cada vez maior. Até porque é importante ressaltar que esse caso do Tocantins está longe de ser um exemplo isolado. A gente está já aí no fim de junho. Estamos a menos de 4 meses do primeiro turno das eleições presidenciais. E o que a gente vê em pesquisas para presidente da República é uma grande presença dos votos nulos, brancos e dos indecisos. Por exemplo, o último levantamento do Datafolha, que foi publicado no começo agora de junho, mostrou que na pesquisa espontânea, que é aquela em que o entrevistador ele não apresenta os candidatos para quem responde, que nessa pesquisa espontânea o não sabe tem 46% e o branco nulo nenhum tem 23%, ganhando de lavada de todos os outros pré-candidatos. O pré-candidato mais bem colocado nesse levantamento é o Bolsonaro, do PSL, com 12%. Nota então que tem 12% do Bolsonaro, 23% do branco nulo e 46% do não sei. Outro exemplo vem da pesquisa do Poder 360, que foi também divulgada no começo do mês agora. Eles testaram 3 cenários nessa pesquisa e nesses 3 cenários o branco nulo é o vitorioso, com um patamar que ficou entre 27% e 29%. Nós fomos então conversar com políticos para ver qual a análise deles sobre esse quadro, essa mensagem tão clara que está vindo das urnas e das pesquisas. Ouvimos deles que esse resultado ele é uma amostra da insatisfação da população com a classe política, mas eles também disseram que isso não pode fazer com que a população desanime e que a população tem que continuar atenta com a política. Vamos então conferir a opinião do Osmar Serralho, deputado federal pelo PP do Paraná, da também deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e do deputado Éder Mauro, do PSD do Pará. É um desânimo generalizado em relação a esse quadro de candidatos, de políticos e de situação escandalosa que o Brasil enfrenta indefinidamente, não para nunca. A cada dia é mais novo fato que você não lembra nem de ontem. Enfim, é um descrédito generalizado. Eu penso que foi construído deliberadamente uma tentativa de criminalizar a política. É um fato de você ter políticos que precisam responder por seus atos, não é um salvaguarda para que você venha criminalizar a política enquanto instrumento de transformação da realidade social. É um retrato fiel do descrédito que o meio político, né, que o povo tem em relação aos políticos. Essa é uma avaliação nua e crua. Porém, eu acredito que na questão próxima para a presidencial, nós vamos ter um retrato melhor. Eu não acredito que chegue a esse patamar. E o deputado Serralho também, nesse papo com a gente, ele disse que essa presença tão expressiva do não voto
abre caminho para que seja retomado o debate sobre o voto facultativo do Brasil, que é um tema muito conversado pela população geral. As pessoas questionam um pouco o status do voto no Brasil, que é um direito, ao mesmo tempo que é um dever, por ser obrigatório, mas ele nunca entrou para valer nos debates da reforma política. Já teve até deputado que chegou a idealizar um plebiscito para que a população se manifestasse a respeito do voto facultativo. Mas, por enquanto, né, Madeleine, isso está apenas tramitando nas gavetas da Câmara e do Senado. E o que se alega com relação ao voto obrigatório é que as pessoas não seriam liberadas do seu trabalho na zona rural, onde há o coronelismo, para que elas pudessem votar, e o voto seria sempre aquele voto de cabresto controlado pelos eternos coronéis. É um argumento válido em algumas regiões que eu já visitei com a Justiça Eleitoral, algumas regiões em que as pessoas precisam, às vezes, se deslocar metade do dia para ir votar e metade do dia para voltar da sua zona eleitoral. Mas não me parece que o sistema atual tenha sido eficiente para vencer o voto de cabresto. Sobretudo porque o que se conseguiu deixar criar em termos de marketing faz com que o voto de cabresto, ao invés de se restringir às regiões onde as pessoas não têm acesso à informação, ele tenha sido expandido para as regiões em que as pessoas têm acesso à informação. Porque a gente tem campanhas de marketing feitas para ludibriar e que não são coibidas durante o período eleitoral, né, Olavo? Exatamente, eu concordo com você, e eu particularmente também eu não consigo ter opinião formada sobre o voto obrigatório, né? Esse argumento do voto de cabeça é um argumento muito consistente, ao mesmo tempo que a gente vê que a maioria esmagadora dos países não tem o voto obrigatório, né? Países melhores e piores do que o Brasil não obrigam o voto, né? Essa questão do voto de cabresto do marketing é um problema sério, mas acho que você definiu muito bem, assim, que a lei brasileira, ela não conseguiu frear com os mecanismos atuais. Então a gente fica realmente na dúvida do que seria melhor para o país. E a gente não sabe, na realidade, o que seria da contagem de votos, do controle da Justiça Eleitoral, caso o voto não fosse obrigatório. Talvez seja esse um grande medo da Justiça Eleitoral, já que a gente não consegue nem resolver, sabendo mais ou menos quantas pessoas tem que estar em cada zona eleitoral, avalia se não for obrigatório e o número pode ser qualquer coisa. Como é que nós vamos saber se está rolando uma fraude ali? O país onde a honestidade não impera é sempre mais complicado. Não tem regra que aguenta o império da desonestidade em pé. É isso que a gente está vendo agora. Tudo sucumbe porque o malandro sempre acha uma brecha para ele distorcer as coisas, né, Olavo? E é nisso que nós estamos vivendo agora. Exatamente, né? E cabe dizer que aqui no Brasil, quando a pessoa não vota, ela tem que pagar uma multa de R$3, é um valor irrisório, um valor ridículo até. Mas mesmo assim inibe, né? São poucas pessoas que deliberadamente não votam. Poucas pessoas que falam, não quero votar e não saem de casa. Agora, sim, esse aumento tão grande dos votos nulos e brancos somado com isso, realmente é um recado para os políticos. A eleição não vai ser cancelada, não vai ter isso. E tudo que circula no WhatsApp e no e-mail desse sentido é mentira, mas que é um recado expressivo para a classe política sem dúvida nenhuma. Bom, daqui a pouquinho essa matéria, que é uma matéria importante para você compartilhar, porque ela desmente um dos principais boatos, que é aquele de anulação da eleição se tiver mais de 50% de votos brancos e nulos. Ela mostra uma eleição onde o não voto ganhou e o governador está eleito. Compartilha por aí. O Olavo está postando daqui a pouquinho no blog A Protagonista. É isso, Olavo? Isso mesmo, daqui a pouquinho está lá.